Você encontrou Lucas capítulo 1? Lucas capítulo de número 1. Eu quero ler com você, querido, do verso 5 até o 22. Diz assim a palavra do nosso Deus: Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias. Qual era o nome dele? Ele era da ordem de Abias. Aqui é a ordem sacerdotal. A partir de qual geração esse sacerdote vinha? Da ordem de Abias, ordem sacerdotal. E cuja mulher era das filhas de Arão, a linhagem dela. E o nome dela era Isabel. O nome dela eram ambos justos perante Deus. Olha a declaração, a ênfase que o Espírito de Deus diz a respeito desse casal. Ambos eram justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente. Não há o que apontar na vida deles, em todos os mandamentos e preceitos que Deus havia dado a essa família. Eles não tinham filhos porque Isabel era estéril. Isso era um grande problema na linhagem sacerdotal, porque a esterilidade era vista como maldição. Imagine então você, um sacerdote, diante do Deus vivo, tendo em casa uma mulher que não poderia dar filhos. Isso era constrangedor, querido. Mas Deus era com eles. Deus é com você. Eles não tinham filhos porque Isabel era estéril, e ambos também eram avançados em idade. Mas aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte, porque era assim que era feito, vários sacerdotes, e ali Deus apontava quem ele queria, que entrasse no templo do Senhor para oferecer incenso. Oferecer o quê? Toda a multidão do povo estava fora, orando. Era a hora do incenso. Hora de quê, querido? Diga, hora do incenso. Isso é importante dentro da revelação que Deus vai trazer para nós nessa noite. A hora do incenso. Então um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. O que foi ouvido? A oração do sacerdote. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho e lhe porás o nome de João. Por certo, querido, ele havia orado por um filho. Eu não sei se naquele momento, alguns anos atrás, o fato é que o anjo disse: a tua oração foi ouvida, você vai ser papai, tua esposa vai ser mamãe. Que coisa gloriosa. Terás prazer e alegria, verso 14. Vai ser um filho diferente. Muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, não beberá bebida forte, ele será cheio do Espírito Santo. Que coisa tremenda, um pai e uma mãe receber isso, um filho cheio do Espírito Santo. E ele vai ser já desde o ventre da sua mãe. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E a profecia, querida, ela se alarga. Ele irá diante dele no espírito, virtude de Elias. Ele vai converter o coração dos pais aos filhos, os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Querido, João Batista, olha que coisa tremenda. Ele viria para preparar, para anunciar o evangelho do Cristo que viria. Jesus nasceria da prima da própria Isabel 6 meses depois. Viu, querido? O Cristo viria. João nasce antes e prepara o caminho. Coisa gloriosa para esse povo ficar disposto a receber. Diante de tanta revelação maravilhosa, eu penso que havia uma expectativa no céu que Zacarias estivesse muito feliz e agradecesse. Mas em vez disso, ele olhou humanamente. Disse então Zacarias ao anjo, verso 18: como saberei isso? Pois eu já sou velho, minha mulher avançada em idade. Olha a visão humana que faz até um sacerdote falar, querido. E respondeu o anjo e disse para ele:
eu sou Gabriel. Sou eu que assisto diante de Deus. E eu fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. Querido, o anjo está bravo, viu? Ô pastor, mas quem está dizendo isso? É eu que estou dizendo. Ele não está aqui sorridente. Ele está falando firme aqui, viu, querido? Eu sou Gabriel. Sou eu que assisto diante de Deus. É como se ele dissesse: foi o próprio Deus que mandou vir aqui. Sacerdote, eu vim te trazer uma palavra para você se alegrar. Eu fui enviado. Eu vim lá do céu para falar-te essas alegres novas. Todavia, você vai ficar mudo e não poderás falar até ao dia em que estas coisas acontecerem. Porquanto não crestes nas minhas palavras, que a seu tempo hão de se cumprir. E o povo estava esperando Zacarias, maravilharam-se de tanto que ele se demorara no templo. Saindo ele, não lhes podia falar. Entenderam que ele tivera uma visão lá dentro do templo. E ele falava por acenos, porque ele ficou mudo. Amém, querido? Está clara a mensagem até aqui? Essa mensagem é linda e eu penso que Deus tem algo muito poderoso para falar conosco nessa noite. Você crê também? Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, obrigado pela vida do meu irmão que está aqui. Obrigado porque eles saíram de suas casas, do conforto dos seus lares, e eles escolheram uma boa parte, porque eu penso, papai, que ouvir a tua voz no primeiro dia da semana é maravilhoso. Acrescenta na vida dessa mãe, na vida desse pai, na vida desses filhos, desses avós, em todos aqueles que estão aqui conosco e aqueles que estão pela internet. Eu sinto da parte do Senhor que algo vai romper e é algo maravilhoso. Quanto mais combatido, mais glorioso. Quanto mais difícil, papai, eu penso que a esfera espiritual é porque o Senhor há de trazer uma revelação tamanha, que eu penso que nós vamos saborear na medida que o Senhor for nos revelando. Fale conosco, papai, é o que eu te peço e eu recebo em nome de Jesus. Todo que crê, diga amém. Você recebe também, querido? Graças a Deus. Amado, algumas vidas costumam dizer, alguns teólogos, hoje no modismo, porque eu costumo dizer que, infelizmente, a religião, ela não traz nada de bom e nem a tradição. De verdade, a religião em si, aquela humana, ela só te afasta da presença de Deus. Porque a religião, ela é, na maioria das vezes, criada pelos homens, e os homens vão incorporando suas visões, né? Dizendo que isso pode, que aquilo não pode, quando na verdade a palavra de Deus é o nosso maior ensinamento. Todo entendimento necessário está aqui. E se você orar a Deus, se você buscar do Espírito Santo, Ele não vai te deixar enganado. Lá atrás, querido, nós costumávamos dizer: ah, mas a Bíblia é um livro tão difícil. Querido, essa palavra tem se revelado a mim, essa palavra tem se revelado a você de uma forma maravilhosa. Está aqui, querido, escrito tudo o que você precisa. E alguns têm dito nesse modismo que o Antigo Testamento deve ser descartado, que isso somente é o Novo, que você deve se atentar para essa dispensação. Querido, a dispensação de agora, ela é a verdade daquilo que acontecia no Antigo. O Antigo é o espelho do Novo. E em Romanos, no capítulo 15, no verso de número 4, tem uma palavra que deixa muito claro que isso é verdade, que como igreja nós podemos sim ser alimentados pelo Antigo Testamento, pelo Novo Testamento, e tudo vai sendo acrescentado na nossa vida. Romanos 15, 4 diz assim: tudo que foi escrito, novo, velho, antigo, querido, tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação através das Escrituras nós tenhamos esperança. Amém, amado? Não diz novo, não diz antigo, tudo que foi escrito. Querido, eu não penso que o Espírito Santo iria perder tempo e escrever o Antigo Testamento inteiro para deixar e depois falar: ó, isso aqui não vale nada, viu? Você fica no novo, você se atenta no novo. Querido, tudo que foi escrito. E olha que hoje a ministração é no novo, hein?
tudo que foi escrito para o nosso entendimento, para a nossa edificação, para que você alcance paciência, consolo, através de tudo aquilo, querido, que os servos do Senhor vivenciaram, acertos, erros. A palavra de Deus é a tua referência. Amém, querido? É por isso que o texto às vezes salta aos olhos, e o próprio texto do Antigo Testamento, do Novo Testamento, muitas vezes o texto traz a minha vida. Eu tenho visto isso, o relato de Deus. Meu Senhor, é só mudar o nome do personagem aqui, colocar o meu. A palavra é viva. Amém, querido? Tudo que foi escrito é para que você não perca a esperança. Não perca a tua esperança. Amém, querido? Diga para o teu irmão: não perca a tua esperança, querido. Mas não perca de jeito nenhum. Romanos 15:4 diz isso. Tudo que foi escrito, para mim isso é o suficiente. Poderia hoje, dentro da revelação que Deus trouxe, no final eu disse: esse Zacarias aqui cabe bem o nome do Ricardo. Zacarias era um homem como eu e como você. Eu penso que, querido, era um homem temente a Deus. A Bíblia diz que Zacarias era um sacerdote, da linhagem sacerdotal, servia a Deus dentro do templo. A Bíblia diz que ele tinha uma esposa, a esposa se chamava Isabel. Ela era estéril, eles não tinham filhos, era um sonho deles. Como é que você sabe, pastor? Porque um homem que é de Deus, uma mulher que é de Deus, diante do Senhor eles revelam o coração. É assim que acontece. E a Bíblia diz que nas orações, o próprio Gabriel diz: nas orações eu te ouvi, você me pediu um filho. A Bíblia diz que eles eram irrepreensíveis, não havia o que apontar na vida deste homem e dessa mulher. Eles eram ambos tementes a Deus. Eles eram casados, serviam a Deus, viviam o propósito dos ensinamentos. E aquele dia parecia mais um dia comum. Eu penso que ele sai de casa com a roupa sacerdotal. Ele está no meio de vários sacerdotes. Naquele dia a sorte sai sobre ele. E na hora do incenso, era a hora nona, 3 horas da tarde. O povo ficava todo reunido lá fora. Um dos sacerdotes subia. Ele entrava no lugar santo. Está claro para você lugar santo? Amém? O templo do Senhor, para você que não sabe essa linguagem, havia o átrio, um lugar todo cercado. Nós tínhamos em várias dispensações esse santuário em forma de tenda, em forma de tabernáculo, depois até chegar no templo de Salomão. Mas todos eles tinham um átrio, um lugar onde Deus havia mostrado, onde você passava pela porta. Simboliza Jesus para nós. Nós que aceitamos Jesus, entramos no átrio. Nós já estamos dentro. Amém, querido? Você já está dentro, viu, querido? Diga para o teu irmão: você já está dentro, viu, amado? Você já entrou no santuário. Aleluia. Daqui a pouco você vai entender que o santuário hoje não é 4 paredes, é você. Mas para você entender a linguagem, entrei no átrio. Do átrio, quando se havia o templo, tinha uma escadaria. Essa escadaria dava acesso a um lugar chamado lugar santo. Era um lugar onde havia uma cortina no meio, separando o lugar santíssimo. Dentro do lugar santo havia, no lado sul, o candelabro. O candelabro que ficava aceso, essa figura que está aqui, dos 7 Espíritos de Deus, aqui embaixo. O candelabro ficava no lado sul, era ali que Deus queria que ele ficasse. Do lado norte ficava a mesa com os pães da apropriação. E ao centro, o altar do incenso. O altar do incenso, para você visualizar, ele era todo de ouro, ele também tinha varais como a arca. E o altar do incenso, ele tinha uma medida de 1 côvado de largura por 1 côvado de comprimento. O côvado representa como se fosse o antebraço do homem. Eles mediam assim, daqui da curvatura até o começo da mão. E eles usavam essa medida como dizendo 45 centímetros. Olhando aqui não dá 30. Mas tudo bem.
Na época lá era 45. E se diz, querido, que tinha 45 por 2 côvados de altura, 90 centímetros. Eles então ali queimavam um incenso para que chegasse aquele perfume na presença do lugar santíssimo, o incenso para o próprio Deus. A Bíblia diz que até as especiarias eram selecionadas, todas elas selecionadas para que o cheiro agradasse o coração de Deus. Ele mesmo disse quais seriam as especiarias. Se você for depois lá no Pentateuco, que são os primeiros livros da Bíblia, os 5 primeiros, você vai ver lá que tem as especiarias, cada uma delas é precioso, um Deus de detalhe. Havia uma cortina que separava. O sacerdote, ele não entrava no lugar santíssimo, ele ficava até aquele lugar do altar do incenso. Ali dentro, quem entrava? O sumo sacerdote, uma vez ao ano. Somente o sumo sacerdote passava daquele lugar santo para o lugar santíssimo. Mas é interessante que nesse dia, na hora do incenso, o Zacarias houve sorte, lançaram sorte lá. Qual é o sacerdote que vai apresentar nesse dia, nesse momento? A queima das ervas, do incenso ao nosso Deus. Caiu sobre ele. A Bíblia diz que ele sai então, vai, e para ele, querido, o dia seria comum. Como eu e você, às vezes saímos de casa para o trabalho, a gente tem uma expectativa, mas na verdade o dia vai ser comum. Eu vou trabalhar, eu vou cuidar dos filhos, eu vou até a escola, eu vou preparar as coisas em casa. Querido, mas esse Deus é surpreendente. Querido, você serve um Deus surpreendente. Você crê nisso? Diga para o teu irmão, você serve um Deus surpreendente, querido. Em nome de Jesus. E vou te dizer mais, querido, ele te preparou uma semana surpreendente. Você crê nisso? Aleluia! O Zacarias entra, está ali preparando, querido, o incenso. Ele fala, estou queimando aqui, o cheiro vai chegar até ele. Eu penso, querido, que ele já estava costumeiramente fazendo aquilo. Eu penso que tradicionalmente fazendo aquilo. A religião pedia aquilo, a lei pedia um incenso diante do Senhor. Mas não é que nesse dia, na hora do incenso, na hora que o perfume começou a exalar dentro do templo, só havia aquela fragrância, querida, do bom perfume, o anjo apareceu para ele. Na hora do incenso, querida, ele não está sozinho. O céu se abre sobre a cabeça dele. Querido, que coisa tremenda, hein? Ele está ali preparado, oferecendo, de repente ele olha do lado. Ai, querido Gabriel, coisa tremenda. O Gabriel olha para ele e diz, eu vim aqui por causa das tuas orações. Eu tenho te visto, eu tenho ouvido. Depois ele vai dizer quem mandou ele lá. Mas eu vim aqui e eu vim aqui trazer uma notícia. Você vai ser papai. Eu vim aqui e eu vou te dar uma notícia. A sua mulher, a Isabel, conheço ela. Aliás, querido, Deus conhece toda a tua família, viu? Você crê nisso? Diga para o teu irmão, ele conhece todos lá de casa. Ele conhece todos, querido. Na hora do incenso, o anjo aparece. Pastor, por que você está destacando tanto essa hora do incenso? É porque para nós, querido, isso aponta algo. A Bíblia diz que hoje o incenso, o cheiro suave que chega até Deus através de mim e de você, é adoração e oração. O que é incenso hoje? É aquela coisa lá que compra, põe lá dentro de casa lá e fala que expulsa os espíritos. Ai, querido, quando eu entro em algum lugar que tem aquilo lá, dá uma coceira no nariz. Eu não gosto muito não. Respeito quem gosta, querido, mas aquilo não espanta nada, viu? Diga para o teu irmão, aquilo não espanta nada, viu? Ai, pastor, você está falando que é proibido usar? Não, não estou falando não. Você gosta do cheiro, querido, fica livre, fica na boa. Mas dizer que aquela coisa espanta mal olhado, querido, espírito imundo, que o espírito cheira, não vou entrar não, porque sai voando. Querido, isso é coisa de desenho animado. O que é incenso para Deus, querido? E isso me interessa. Diga adoração
e oração. Querido, você tem cheiro, você tem perfume. Amém, amado? Abra a palavra de Deus, querido, para você não dizer, esse pastor está doido. Apocalipse 8, abra lá. Apocalipse 8. Apocalipse 8. Você vai ver o que há no céu, querido. Livro de Revelação, aquilo que Deus entregou para João, deixou registrado, para que você compreenda em parte, mas em parte, querido, aquilo que há no céu. Apocalipse capítulo de número 8, verso de número 3. Diz assim a palavra do nosso Deus: veio outro anjo, pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. Olha o que o anjo tinha, um incensário de ouro. Foi-lhe dado muito incenso para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Coisa linda. A fumaça do incenso subiu. Subiu como? Com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Querido, o que faz esse perfume subir do cálice que está na mão do anjo até as narinas de Deus? A tua oração. A tua oração. Amém, querido? Em nome de Jesus, querido, eu penso que o teu cálice lá está cheio. Mais oração, mais incenso. Mais adoração, mais incenso. Querido, o céu tem expectativa da tua adoração. Aliás, querido, você tem motivo para adorar. Vou dizer de novo até que você diga, é verdade, é verdade, é verdade. Você tem motivo para adorar, querido. Em nome de Jesus, você tem motivo para adorar. Ai, pastor, não tem não. Querido, acordou de manhã? Acordou de manhã? Foi no banheiro, querido? Sentou lá no vaso? Ai, pastor, o que você está falando? Eu disse de manhã, querido. Ai, que coisa boa é ir sentar no vaso de manhã. Fica lá. Não é, querido? Coisa boa, funciona tudo. Tem gente que até que se esquece, fica lá. Não fica? Ai, querido, pastor, você vai entrar em detalhes? Não vou, querido, também não precisa, né? Querido, nós temos motivo. Você já perguntou para alguém que perdeu o paladar? Eu estou falando de coisa pequena, hein? Você tem paladar. Querido, você nem percebeu, você já piscou hoje quantas vezes? Lubrificou seus olhos. Dom de Deus. Pisquei, você viu? Você nem viu. Querido, estou falando de coisas que você tem motivo todos os dias para dizer, Deus, muito obrigado. Pela manhã, Pai, muito obrigado, dormi. Que paz, que bênção que foi esse sono reparador. Estou falando de coisas simples que todo dia você vive e que todo dia você tem motivo para adorar. Todos os dias. Diga para o teu irmão, você tem motivo para adorar, querido. Você tem motivo para adorar. Quanto mais adoração, mais cheiro. Quanto mais oração, mais cheiro. E aí, querido, não tem como dizer que você não está ficando do jeito do Cristo. Até com o perfume dele. Você tem o perfume do Cristo. Como assim? Porque ele foi levado aos céus como um incenso suave, diz a palavra. Em que hora? Na hora do incenso. Que hora o Cristo partiu? Na hora nona. Ai, pastor, mas foi coincidência. Querido, em Deus, o plano dele é perfeito, não tem nada de coincidência. Na hora do incenso, o perfume mais precioso que chegou no céu foi o dele. 3 horas da tarde, ele deu o último brado e partiu. Aquilo chegou no céu. E aquele perfume que o Pai busca em nós. Em quem? É possível, pastor, ter o cheiro dele? 2 Coríntios, capítulo 2. Olha aqui. Na
hora do incenso, querido, os milagres vão romper na tua vida. Você crê nisso, querido? Essa hora tem tudo a ver com você e comigo. 2 Coríntios, capítulo de número 2. 2 Coríntios, capítulo de número 2. Eu disse o verso de número 15, mas eu quero ler com você do 14 ao 16. Diz assim a palavra do nosso Deus. 2 Coríntios, capítulo 2, verso 14. Graças a Deus que sempre nos faz triunfar. Isso é verdade, querido? Graças a Deus, porque Ele sempre te faz triunfar. Amém? Querido, vou dizer de novo, igreja bendita. Glórias, graças a Deus que sempre nos faz triunfar, vencer em Cristo. Por meio de nós, manifesta em todo lugar o quê? O cheiro do seu conhecimento. Porque para Deus nós somos o bom cheiro de Cristo. Você é o quê, querido? Amado, com as tuas ações, com as tuas orações, com o teu louvor, você é, querido, em nome de Jesus, o cheiro do Cristo. Aleluia. Somos o bom cheiro do Cristo, que nos salvam e que nos que se perdem. Para estes, certamente, cheiro de morte para a morte. Para aqueles que se perdem, cheiro de morte para a morte. Mas para aqueles, querido, que se salvam, cheiro de vida para a vida. Querido, você tem cheiro, viu, amado? Para você compreender como que funciona. Na hora da adoração, o anjo recebe lá a tua adoração. Na hora da oração, o anjo recebe no céu a tua oração. Ele apresenta diante de Deus. Aí se Jesus está inserido naquela verdade, é em nome de Jesus. Porque sem Ele, querido, nada do que fez você vai poder usufruir, não vai chegar, porque há um único caminho, Jesus Cristo, o Senhor. O anjo vem e diz, é em nome de Jesus. Ok, apresenta, a especiaria é boa, o incenso é precioso. Aí aquilo, querido, é apresentado no altar de Deus. Sobe e vai nas narinas de Deus. Isso é só para você entender. Quando chega no coração de Deus, ele vê Jesus, querido. Porque o último incenso precioso que saiu da terra foi Jesus Cristo, o Senhor. Ele olha e ele diz, esse cheiro é o cheiro da vitória. É o cheiro do Cristo que está sobre a sua vida. Querido, é claro que isso é profético, é claro que isso é revelação no Espírito, que às vezes nós não compreendemos na totalidade, mas o resumo de tudo é, Jesus Cristo em você, você tem cheiro. Jesus Cristo em você, você tem cheiro. Diga para o teu irmão, você tem o cheiro do Cristo, querido, em nome de Jesus. Amém, amado? É por isso que as pessoas, às vezes, quando você chega, elas dizem, mas está diferente o ambiente. É o teu perfume. É o teu perfume. Amém, querido? Não é aquele francês. Não é aquele perfume importado lá não, querido. Isso é nada. As pessoas dizem que se você usar uma mesma fragrância, o corpo, ele vai se adaptando àquilo, e daqui a pouco está até sem cheiro. De vez em quando você tem que trocar de perfume, para aquilo exalar. Mas o perfume de Cristo, querido, quanto mais você o tem, mais exala, mais presença, mais as pessoas vão dizer, mas é diferente, o que fala é diferente, esse que passou é diferente. Querido, olha se o diabo suporta você. Você tem luz e tem cheiro. Querido, você tem luz e tem cheiro. Amado, você se destaca e é cheiroso. Tem o cheiro do Cristo. Ele não suporta ficar do teu lado. Por quê, pastor? Porque você tem o cheiro do Cristo que venceu ele. Você tem o cheiro daquele que venceu Satanás. É daquele que venceu a morte. Querido, você é diferente. Diga para o teu irmão, nós temos o cheiro do Cristo. Aleluia. Amém, querido? Diante de Jesus, querido, diante do Cristo, diante de Deus, Ele sabe muito bem saber o que é cheiro de carne e o que é cheiro de incenso suave. Às vezes nós podemos até dizer, eu sou sacerdote, eu sou alguém que sou irrepreensível, mas não é que às vezes, querido, diante de uma revelação tão grande como essa, parece que tem cheiro até de carne nessa coisa. Porque foi o que aconteceu com Zacarias.
A Bíblia diz, querido, que ele é um sacerdote, é irrepreensível. Está na hora do incenso, está na hora da adoração. O cheiro eu penso que está agradando o Altíssimo. E o anjo vem e faz uma revelação. A revelação é maravilhosa. O que você orou eu vou te trazer. O que você orou eu vou te entregar. Vou te dar um filho cheio do Espírito Santo. Vai trazer alegria para você, para sua esposa, para toda a casa. Onde ele for, ele vai ser uma diferença, ele vai ser um marco. Querido, era para o homem se alegrar, pular. Mas ele olha do lado, querido, e ele diz: mas como é que vai ser? Eu sou velho, ela também é. E ela é estéril. Querida, em nome de Jesus, quando você receber uma revelação do alto que você espera há muito tempo, devolve com adoração. Devolve com adoração. Devolve dizendo: Deus, eu creio, vai romper. Não olha para a carne, querido. Não olha, querido, para as limitações. Não olha como que Deus vai fazer, porque tudo Ele já olhou, já sondou. Já sabe da tua velhice, já sabe da tua limitação, já sabe que o dinheiro acabou, já sabe que até as forças humanas já acabaram, mas mesmo assim Ele vem e diz: eu vou fazer, eu vou honrar você, eu vou tornar esse ambiente cheiroso, porque eu tenho uma obra para fazer na tua vida. Há uma expectativa no céu pela nossa adoração. Quando Deus revela algo grande, o que o céu espera? Que você creia de verdade. Você, querido, que está diante desse Deus Todo-Poderoso. Porque quando o incenso de Jesus subiu, o véu se rasgou. Eu disse que você é igual a Zacarias, Zacarias é igual a nós, mas você tem uma grande diferença. Você pode entrar no Santo dos Santos. Naquele momento em que ele entregou a sua vida a Deus, a Bíblia diz, querido, que o véu se rasgou. O que aconteceu? Aquela separação que havia entre o Santo e o Santíssimo se desfez. E agora você pode entrar. Querido, o teu perfume vai direto para Deus. Hoje você pode entregar direto para o Senhor em nome de Jesus as tuas orações, as tuas petições. Não é necessário mais o sumo sacerdote, não é necessário mais o sacerdote, porque você, querido, tem acesso. Jesus fez isso por mim e por você. Entra e entrega a tua oração, entra e entrega teu perfume. Amém, querido. Mas não duvida. Zacarias era um homem, querido, irrepreensível. A Bíblia diz, querido, que ele e a sua esposa eram irrepreensíveis, mas quando a revelação veio, ele duvidou. Como que vai ser? Como que o Senhor vai fazer? E aí Deus prefere, querido, um sacerdote mudo do que um sacerdote carnal. O Senhor prefere, querido, eu vou dizer de novo, Filadélfia, um sacerdote mudo do que um sacerdote falando das coisas da carne, das limitações, do como vamos fazer para conseguir. Querido, em nome de Jesus, exala o perfume do Cristo. Você vai vencer. Se Ele disse que vai dar, Ele vai dar. Se Ele disse que vai honrar, você vai ser honrado. Em nome de Jesus, na presença dEle, você não pode duvidar, querido. O próprio anjo, eu disse que o anjo ficou meio que bravo. Gabriel diz, olha que Gabriel é patente alta, viu, querido? Porque o reino de Deus, não sei se você sabe, tem hierarquia. Eu penso que o Zacarias e a Isabel eram muito favorecidos. Para o Gabriel sair, para Deus disser: Gabriel, vai lá e dá o recado, olho a olho, tete a tete. Fala com ele. Era para o homem saltar, glorificar. Querido, você que tem recebido tantas promessas de Deus, amado, para de ficar perguntando: mas a carne é velha, a mulher é estéril. Querido, em nome de Jesus, salta de alegria, enche essa taça de adoração, faz voltar, querido, para Deus, para as narinas dele, um cheiro. É como se nós estivéssemos dizendo: Deus, eu creio, o Senhor é Senhor para fazer.
Eu creio diante desse milagre, porque é só um milagre, né, amado? Diga para o teu irmão, só um milagre. É só um milagre. Não limites as impossibilidades humanas. O que você disse? Não limite-se às impossibilidades humanas. Querido, o Gabriel está ali. E o Zacarias diz, mas como é que vai ser? Como é que isso vai acontecer? O anjo está bravo e o anjo diz, eu sou o Senhor. Preste atenção, querido. Eu sou o Senhor. Coisa séria, meu amado. Na hora do combate que você vai ver se isso é verdade ou não. Eu sou o Senhor. Porque aqui está fácil, né? Aqui dá para saltar e pular. Mas na hora do combate, eu quero ver você dizendo, eu creio, é de Deus e vai romper. O Gabriel olhou e falou, Zacarias, você é um sacerdote. Você está o tempo todo aqui dentro, você me conhece. E está perguntando da limitação? Fica mudo então. É melhor um sacerdote mudo do que um sacerdote que fala das coisas da carne. Querido, o céu foi rasgado, você pode oferecer perfume para o Senhor hoje. Adora, igreja. Adora, vem por esta porta adorando, sai por ela adorando, vai para a tua casa adorando. Querido, em nome de Jesus, se eu creio num Deus que não falha, eu preciso louvar. Se eu creio numa promessa, eu preciso louvar. Se eu sei que Ele me prometeu, Ele me trouxe para essa cidade com um propósito, porque Ele te trouxe para cá com um propósito. Viu, amado? Diga para o teu irmão, Ele te trouxe para essa cidade. Diga de verdade, diga para ele. Ele te trouxe para essa cidade. Ele te trouxe para esse lugar com propósito. Ele é fiel, querido. Ele é fiel. Às vezes nós ficamos mais felizes, querido, com férias, eu costumo dizer isso, do que com a revelação de Deus. Às vezes nós ficamos mais felizes, querido, em ter encontrado o namorado do que a revelação de Deus. O olho das irmãs brilha. Eu fico, coisa boa. Às vezes nós ficamos mais felizes, eufóricos com um time de futebol do que a revelação de Deus. Eu estou falando que Deus vai fazer algo tremendo na tua vida, querido. E tem algumas palavras que Ele vai entregar na hora da oração, na hora do incenso, na hora da adoração. Querido, fica feliz na hora que Deus entregar, porque Ele vai entregar, Ele vai cumprir. Ele vai entregar, Ele vai cumprir. Ele vai entregar, Ele vai cumprir. Em nome de Jesus, querido, viva nesse alicerce que é a palavra de Deus. Zacarias disse, o que eu vou fazer? Como é que vai ser? Fica mudo então. E ele ficou assim para sempre. Querido, Deus não tem prazer nessas coisas. É o homem que faz essas escolhas loucas. E ele voltou a falar? Claro que voltou. Mas olha que momento. Abra no verso de número 57, Lucas 1:57. Eu estou quase terminando. Grandes coisas Deus está por fazer. Grandes coisas o Senhor está por fazer. Querido, encha a taça com adoração. Lucas capítulo 1, verso 57. E completou-se para Isabel o tempo de dar à luz, e ela teve um filho. A palavra de Deus se cumpriu. Aliás, ela sempre se cumpre. Os seus vizinhos e parentes ouviram que tinha Deus usado para com ela de grande misericórdia. Alegraram-se com ela. E aconteceu que ao 8º dia vieram circuncidar o menino e lhe chamavam Zacarias, o nome do pai. Queriam honrar o pai, era costume, né, querido, da época, de encontrar o nome na família, e geralmente era do pai para colocar no filho. Mas respondeu sua mãe e disse, não, ele será chamado João. O que o anjo disse que seria o nome do menino? João. Responderam os homens, ninguém há na tua parentela que se chame por este nome.
Então perguntaram por acenos ao pai. Por que por acenos? Ele estava mudo, querida, não podia falar. Zacarias está ali. Pergunta então com acenos ao pai. Como queria que lhe chamasse? Pedindo ele uma tabuinha de escrever. Escreveu dizendo: o nome é João. Ó, querido, o homem abrindo mão da sua própria vontade, da sua honra. Ele era de Deus, viu, querido? Diga para o teu irmão: Zacarias era de Deus, viu, amado? Ai, pastor, mas ele caiu ali, ele duvidou, né? Aquele que não tem pecado algum, tira a primeira pedra. Quem de nós, querido, não tem falha? Quem de nós, querido, não somos carnais muitas vezes? Até o sacerdote. Aquele que não falhou é Jesus Cristo, o Senhor. Esse não falha. Amém, querido? Naquele momento ali o João estava cheio de contentamento. Ó, como isso é verdade. O nome dele vai ser João. Todos se maravilharam. E naquele momento a boca dele lhe abriu, a língua se soltou. E quando soltou, o que ele falou? Ele louvava ao Senhor. Querido, ele não ficou perguntando: oh Deus, agora que eu vou falar, por que tanto tempo mudo? Ele não ficou questionando, querido. Quando a língua se soltou, ele louvava ao Senhor. Sabe por quê, querido? Porque o coração dele já louvava. Só saiu o som, eu penso, porque dentro dele, querido, ele estava cheio de contentamento. Ele estava feliz. Seja alguém feliz nessa terra, querido. Em nome de Jesus, seja alguém cheio de contentamento. Querido, contentamento tem cheiro, alegria tem cheiro, semblante de vitória tem cheiro, palavras de boa nova tem cheiro. Cheiro de quê, pastor? Diante de tudo, cheiro de Cristo. Eu não me movo, querido, pelas circunstâncias. O nosso cheiro não pode ser, querido, segundo as circunstâncias. Porque tem hora, querido, se for pela circunstância, o cheiro não chega nas narinas de Deus. É terrível. Em nome de Jesus, que você tenha o cheiro do Cristo. A minha oração pela manhã e a minha oração à noite. A minha oração daqui a pouco pela tua família. Aliás, você está com o cartão aí, querido? Você está com o cartão aí? Em nome de Jesus, eu quero orar pela tua família, querido, para que ela tenha o cheiro do Cristo. Levanta teu cartão aí, querido. Eu quero ver se você está com o cartão. Em nome de Jesus, abre ele aí para mim. Eu quero ver o rostinho da tua família. Aleluia. Você veio preparado à noite, né? Abra aí em nome de Jesus, porque de manhã tinha cartão vazio, querido, sem foto nenhuma. Falei: que família é essa que não tem rosto? Abra teu cartão aí, querido, que eu quero ver. Em nome de Jesus, eu vou apresentar essa família linda diante de Deus, e é hoje. Em nome de Jesus. A minha está aqui, ó. Que essa família tenha o cheiro do Cristo. Que essa família, apresenta aí. Eu profetizo que ela tenha o cheiro do Cristo. Que as pessoas possam entrar na tua casa, querido, e perceber: há uma presença diferente, há uma unção diferente. Eu quero ficar nesse lugar porque o cheiro eu nunca vi em lugar nenhum. Querido, é o cheiro do Cristo. Em nome de Jesus. Falhar, querido, todos nós falhamos. Duvidar, quantas vezes nós duvidamos? Mas o que o Espírito Santo de Deus quer te trazer à existência hoje é: não duvida daquilo que Deus falou. Não duvida daquilo que Deus falou. Não duvida daquilo que Deus falou. Querido, em nome de Jesus, diga para o teu irmão: não duvida daquilo que Deus falou, daquilo que Deus prometeu. Ele é fiel para cumprir, Ele é Senhor. Ao invés de lamento, querido, Filadélfia, ao invés de lamento, você que está pela internet, ao invés de lamento, encha a taça de adoração, de oração. Enche essa taça, querido, de adoração, de oração, em nome de Jesus. Pastor, que hora que Ele vai me visitar? Querido, não sei o dia nem a hora, só Ele sabe. Mas é bem provável que Ele venha na hora do incenso. Ó, o que Ele mandou dizer para você e falou para mim também. Eu não sei que hora, eu não sei em que momento, mas eu penso que seja na hora do incenso. Na hora que você estiver mais adorador.
na hora que você estiver mais em oração. É nesse momento, querido, tem sido assim na minha vida, eu penso que tem sido assim na sua, naquele momento de entrega, de renúncia, de coração realmente aberto, porque você pode entrar, querido, no Santo do Santo. É nesse momento que Deus tem nos visitado, e o céu tem descido, e o reino dele tem sido trazido. Querido, quem é que Deus vai revelar os tesouros escondidos a não ser para a sua igreja? Querido, quem é que Deus vai transformar os casamentos que estão perdidos, estão para acabar, se não for através de você? Quem é, querido, que Deus vai usar para curar as enfermidades, se não for você? Cheiro dele. É você que Deus vai sentir nas suas narinas o cheiro do Cristo e vai dizer: ele venceu, você vai vencer também. Você tem o cheiro do meu primeiro filho, porque agora você é meu filho também. Só usa esse cheiro, esse perfume, quem tem o meu DNA. Querido, você tem o DNA de Jesus Cristo, você tem o sangue dele. A Bíblia diz que nós temos o sangue de Jesus Cristo, e eu não posso mais cheirar carne, eu preciso cheirar o cheiro do Cristo. Amém, querido? Vão sentir o teu perfume, em nome de Jesus. Diga para o teu irmão: vão sentir o teu perfume, vão sentir o teu perfume. Venha teu reino, Senhor, seja feita a tua vontade. Venha o teu reino sobre a minha família, seja feita a tua vontade. Venha o teu reino sobre a minha família, sobre a tua família, sobre essa igreja, seja feita a tua vontade. Amém, querido?